Vai começar, e não é a primeira vez, falando da delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que relatou que, após a derrota de Bolsonaro no segundo turno da eleição do ano passado, ele, Bolsonaro, recebeu um rascunho de decreto das mãos do seu assessor Felipe Martins. Felipe Martins é aquele cara que fez de conta que estava coçando o paletó, né, coçando, e fez um sinal supremacista branco, não é, André? É ele, né? É ele, aqui, ó, o bonitinho aqui. Ó, olha, grande, é exatamente. Olha lá, é bonitinho. O dedinho fechado é o P de Power. E os 3 dedos esticados formam um W, né? Que é White Power, poder branco. Ele filmou uma supremacista branca. É um absurdo que isso exista, né? Desculpe. Não, é um absurdo que exista, obviamente. Até isso eles quiseram importar dos Estados Unidos. Para vocês verem, meus internautas, nossa audiência querida, como esse time é afinado, eu não sabia que a gente tinha essa foto aí, mas os nossos rapazes já tinham trabalhado nessa produção. Olha que coisa dedicada e bonitinha, bem organizada. Mas, enfim, essa muito boa, esse Felipe Martins entregou o decreto que propunha a convocação de novas eleições, presumivelmente com o intuito de anular, de alguma maneira, a eleição que Lula ganhou, e previa também a prisão de adversários políticos, como informa Aguirre Talento do UOL. Não tem mapa onde correr, gente. Pois é, né, Augusto? A gente tem que entender qual era o esquema. Eles se reuniram, você tinha os 3 lá, né? Os chefes das Forças Armadas. É bom lembrar que em 2021 o Bolsonaro já tinha feito uma limpa no Ministério da Defesa e nas Forças Armadas para colocar os parceiros deles, né? Assim, na época, em 2021, o que ele queria? Ele já via a possibilidade de politizar as Forças Armadas para, no caso, seja como for, aconteça o que acontecesse, ele conseguisse ter algum apoio para virar a mesa em 2022. Então, ele demitiu o Fernando Azevedo, do Ministério da Defesa. Um dia depois, saíram os comandantes do Exército, Edson Pujol, o Wilkes Barbosa da Marinha e o Antônio Carlos Moretti Bermudes da Aeronáutica. Isso foi no dia 29, que ele demite o Fernando. Aí, no dia 30, esses comandantes das Forças Armadas pedem demissão, em desagravo à demissão do Fernando. Ele coloca no lugar, no Ministério da Defesa, o Walter Braga Neto, nosso querido Braga Neto, que depois foi candidato a vice dele na campanha. E no dia 31, que é o aniversário da ditadura do golpe militar, o Braga Neto solta aquela nota, lembra? Dizendo que as Forças Armadas atenderam aos anseios da população que queria redemocratizar o país, livrar o país de uma ditadura. Então, as Forças Armadas foram às ruas e tomaram o poder para redemocratizar o país. Né? Essa fantasia de ficção que eles contam em relação ao golpe militar. Né? Eles teimam em dizer que não foi um golpe, foi um movimento, né? Um movimento democrático. Essa gente canalha. Oi? Revolução? É a revolução, né? A redentora, né? Eles adoram dizer. Um movimento democrático, um movimento em defesa da democracia, né? Esses pilantras até hoje defendem essa tese esdrúxula, tentam recontar a história assim. Então, aí, beleza, ele colocou os 3, Braga Neto na defesa, os 3 comandantes, todos eles bolsonaristas, todos eles, o da Aeronáutica era extremamente ativo no Twitter, o do Exército é um cara que era bolsonarista, mas era mais light, era um legalista acima de tudo, e pelo que parece, foi exatamente isso. Né? Quando o Bolsonaro fez essa proposta de derrubar, de impugnar as eleições, o Exército falou, olha, eu estou fora, a Aeronáutica, não, tudo bem, estou fora, até porque também a Aeronáutica, você não tem como dar um golpe militar sem o Exército, né? Vamos combinar. O que você vai fazer? A Aeronáutica aderiu a um golpe? Você vai fazer o quê? Bombardear as cidades com os tecotecos dela?
A Marinha vai fazer o quê? Vai botar aqueles barquinhos aí, esse porta-avião da década de 40, sabe, na beira do mar, na beira da praia? E o que adianta? Vai dar golpe como? Sem o exército, sem a mobilização do exército, você não dá golpe em nada aqui no Brasil. Achei curioso o seu exército que não aceitou, né? Mas porque é também o que teria o ônus, né? O que teria o maior ônus, né? Por um golpe, pela tentativa de golpe militar. Então, o que acontece? Basicamente, o ninho bolsonarista se agitou todo, eles desesperados, vendo que o caldo vai entornar, já estão tentando mudar a estratégia. O Bolsonaro vinha tentando poupar a imagem do nosso querido Mauro Cid, né? Não, é um bom rapaz e tal, ele não vai... Você vê como é que é engraçado. Na entrevista que ele deu na semana passada para Mônica Bergamo, ele fala o seguinte: olha, o Mauro Cid não acompanhava as reuniões principais que eu tinha, não acompanhava, por exemplo, ele nunca acompanhou nenhuma reunião com o Estado-Maior das Forças Armadas, porque era uma questão de patente, você entende? Eu acho que já prevendo o que poderia acontecer. É só buscar a entrevista da Mônica Bergamo. Ele dá a entender isso, entendeu? De tirar o Mauro Cid desse cenário. O que a gente pode esperar é o seguinte: a Polícia Federal, obviamente, está acompanhando toda essa questão da delação do Cid, sabe muito bem, pode chamar o Cid a qualquer momento para prestar algum esclarecimento, a linha de investigação é essa, e para mim é muito claro que o grande medo do Bolsonaro não são as joias, não é o cartão de vacinação, isso aí é café pequeno. O desespero do Bolsonaro é ser envolvido diretamente numa tentativa de golpe e de obstrução do Estado de Direito Democrático. Que isso aí, brincando, penas máximas, dão 20 anos. Esse é o grande pavor do Bolsonaro. Esse é a grande preocupação. É o que pode dar cadeia para ele. Talvez as joias podem dar dor de cabeça, mas sabe, aí você vai, consegue, empurra para frente. Agora, a tentativa de golpe e a tentativa de obstruir o Estado Democrático, o que a gente discutiu na semana passada, que são coisas diferentes, e aí se enquadra nos dois casos, é o que pode dar cadeia para ele. E não vai adiantar nada a defesa dele, dizer, não, como não houve golpe, não pode haver punição. Isso é uma bobagem, porque se tivesse havido golpe, aí que não haveria punição mesmo. Então, quer dizer que como é que você vai... O cara que tenta dar um golpe de Estado, o cara que tenta fechar o Congresso, fechar o STF, não vai ser punido, porque não conseguiu. É a mesma teoria, então, do terrorista que não conseguiu estourar a bomba, né? Que a gente vai chegar lá também. Hoje teve o terrorista lá, um dos artífices da bomba do aeroporto. Do aeroporto, né? Que se recusou a responder tudo, porque não sabia de tudo que estava sendo acusado. Até hoje ele não sabe de tudo que estava sendo acusado. Mas já sinalizou que talvez possa fazer uma delação premiada. É aquilo, as pessoas estão vendo que, sabe, a água está começando a bater no queixo e ninguém quer morrer afogado sozinho.